A recente queda vertiginosa do preço do barril de petróleo é um exemplo muito bom de como o mercado se autorregula. Algumas pessoas têm dificuldade de visualizar isso, mas vamos lá. Antes de 2005, você não tinha tanta demanda por petróleo e tinha bastante oferta. Conforme a China foi explodindo para cima, foi crescendo, e as guerras no Oriente Médio reduziram um pouco a oferta e a produção, o preço naturalmente subiu, lei de oferta e demanda básica, ao ponto em que o petróleo chegou a bater cento e pouquinhos dólares pelo preço de barril. Caiu depois da crise de 2009 por vários problemas, mas rapidamente voltou a 100 dólares. O que é isso? Bom, isso foi incentivo. Desenvolvam novas tecnologias para minerar petróleo, para encontrar energia. Desenvolvam novas tecnologias para longe do petróleo, que não usem isso, porque ele está muito caro. Desenvolvam jeitos de minerar, de produzir, de refinar, de tornar mais eficiente, de evitar. O incentivo estava lá, o preço subiu, então começou a corrida. Duas coisas aconteceram. A primeira foi o desenvolvimento de vários tipos de energia fora do petróleo. Melhoramento da energia de gás, mas também o desenvolvimento da energia de vento, energia eólica. Ainda não desenvolvemos ainda o jeito de estocar vento, mas estamos chegando lá. E especialmente o desenvolvimento da energia solar. Eu bato nesse martelo de novo e de novo nesse canal porque isso é uma coisa que não é falada. Mas o custo de watt instalado no ano de 1977 era 76 dólares. Hoje está em volta de 70 centavos. E continua caindo. Isso em breve vai estar mais barato do que petróleo. E o incentivo do preço do petróleo foi isso para baixar o custo de outras tecnologias. Isso aconteceu. Do outro lado, mais petróleo foi produzido. Não só a Petrobras, que cometeu vários erros com o pré-sal, mas várias outras petrolíferas começaram a procurar isso, a procurar jeitos de minerar diferentes. Você teve o fracking nos Estados Unidos, que ajudou muita gente, agora está em dificuldades, mas na época ajudou muita gente, ajudou a recuperação do país. E a oferta cresceu. A oferta cresceu e a demanda caiu agora porque a China está desacelerando. O que acontece com o preço do barril de petróleo? Sploof! Caiu. Caiu e está agora em 36 dólares, quando eu estou gravando esse vídeo, e pode cair ainda mais. O que isso significa? Isso significa que o preço caiu de aí na casa de 110, 120 dólares para 35. Então, é um terço do que o preço era. Isso é o resultado do livre mercado, do capitalismo operando. Você quer alguma coisa? É uma coisa complexa pra caramba, como petróleo. Dá uns 3, 4 anos, a gente chega aí, top. E o preço, BUM! Especialmente com o fracking nos Estados Unidos, com o fracking em outros países, que é um jeito de minerar petróleo. Não vou entrar nesse ponto aqui nesse vídeo, não é a ideia. Mas o preço caiu vertiginosamente, baixando de novo os custos. Custos de produção, custos de alimentos. Você fala, Rafael, petróleo, alimentos. Meu filho, você acha que o caminhão que leva soja anda no quê? Milagres? Toda uma fazenda usa muito combustível. Os tratores que plantam e colhem, que passam os agrotóxicos e tudo mais, eles fazem isso. Você usa muito petróleo para produzir qualquer coisa. O preço caiu, o preço de tudo caiu. Aí você fala, não, mas a gente tem um problema da poluição. Você volta lá no começo do vídeo, onde eu falava do desenvolvimento de energia eólica e solar. Nós estamos ficando melhor nisso. É só que no mundo nada é milagre. Tipo, bum. Não, leva anos. Petróleo, para ser produzido a um preço mais baixo, levou aí 3, 5 anos para o mercado se adaptar, investir, produzir e responder. Uma demanda ainda maior como energia que polui menos. Pode demorar uns 10 anos, pode demorar uns 15, 20. Mas a demanda já está aí. A energia solar pode muito bem substituir o petróleo nos próximos 10 anos. Isso pode acontecer. E você pode olhar e falar, não, ele está pirando. E daqui 10 anos eu estou dando risada da sua cara. Isso pode muito bem acontecer. Agora, isso foi o capitalismo. O capitalismo fez isso, ele encontrou essa demanda, várias empresas, várias pessoas ao longo do mundo. A maioria delas não envolvida com políticos, a maioria delas não era de um governo. O Petrobras é um exemplo, mas a enorme maioria delas não. Investiu e foi lá e deu para as pessoas o que elas queriam. E agora a vida de todo mundo está melhor. Nos Estados Unidos, o preço do galão de gasolina caiu pra caramba. E isso é como se fosse um corte de impostos para a população. Agora vocês estão gastando menos, vocês têm mais dinheiro. A economia cresce porque vocês têm mais dinheiro livre para comprar outras coisas ao invés de perder dinheiro com isso. Vocês podem usar mais mercados diferentes, vocês podem comprar mais produtos, a qualidade de vida melhora. Todo mundo ganha com isso. Sim, você tem o problema da poluição,
Mas como eu já falei, isso está sendo resolvido também pelo livre mercado. O que é importante entender é que o capitalismo fez isso por você. Quem ganhou não foi os capitalistas, foram os indivíduos. Todo mundo, exceto no Brasil, eu já chego nesse ponto, mas todo mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, recebeu um desconto nos seus gastos mensais porque o preço da gasolina caiu, o preço do diesel caiu. Exceto, claro, quem produzia. Mas a enorme maioria das pessoas recebeu um desconto. Eu já chego nas pessoas que produzem. E o que isso faz? Isso ajuda a enorme maioria das pessoas. Os clientes, o pequeno, o povo, o cidadão mesmo, foi o cara que se beneficiou. Agora, dos produtores, alguns se beneficiaram e alguns tomaram prejuízos massivos. Indústrias inteiras de petróleo desapareceram quando o preço caiu. Ele estava muito alto, agora ele pode estar muito baixo, ou ele pode estar baixando mais, porque a tecnologia está melhorando. E nesse processo, vários capitalistas perderam muito. Muito. A Petrobras, hoje, a ação dela, não só por todas as tretas governamentais, a corrupção e blá blá blá, mas por esses fatores também, a ação dela, mais ou menos na época que eu estou gravando esse vídeo, está valendo na ordem de R$6. Isso significa que agora ela vale menos que 100 bilhões de reais. A Petrobras, na prática, acabou. Se ela fosse... Claro, aqui, porque a gente tem uma estatal, ai que bonito, petróleo é nosso, obrigado Getúlio Vargas, Força Brasil. Opa, a Petrobras deve meio tri. Meio tri. Essa é a dívida da Petrobras atualmente. E ela é sua. E você vai pagar isso, goste ou não. Seria bom se o Fernando Henrique Cardoso tivesse privatizado esse troço, né? Teria ajudado. Mas... de maneira geral, vamos ver as empresas grandes em mãos privadas, que são os capitalistas que os socialistas odeiam tanto. Porque o povo que os socialistas tanto amam se beneficiou. Foi os capitalistas. Muitos deles se ferraram. O fracking nos Estados Unidos, que é um método de extração de petróleo de poços já esgotados, teve muito investimento, estava crescendo horrores em 2011 e 2012, e agora quebrou. Acabou. Quem investiu nisso? Os capitalistas, o grande capital, os caras que arriscaram, que empreenderam, que falaram, não, vamos tentar, a maioria se ferrou. Os grandes, vários dos grandes, se ferraram para os pequenos se beneficiarem. Alguns desses capitalistas triunfaram. Eles encontraram os métodos corretos, os métodos de produção mais eficientes, mais baratos ou energias alternativas. Alguns capitalistas criativos ganharam, enriqueceram. Outros perderam. Isso é o capitalismo. O capitalismo não enriquece os ricos. O capitalismo dá a opção, dá a possibilidade de pessoas tomarem decisões que os tornam ricos. Nesse caso, algumas pessoas ricas ficaram mais ricas, algumas pessoas pobres ficaram mais ricas e muita gente rica investiu errado e agora está chorando. Mas o povo, o pequeno indivíduo, ganhou um desconto no preço da comida, no preço do transporte, no preço da gasolina, no preço de serviços, porque agora todas as coisas envolvidas na cadeia de produção são mais baratas, na conta de energia. Essas pessoas ganharam. O indivíduo pequeno, que não é capitalista, que não é o grande capital, ganhou. O processo inteiro favorece ele, não o grande capitalista. O grande capitalista está sempre no risco. Qualquer grande empresa hoje tem o risco de daqui 3 anos não existir mais. Lembre-se, Blockbuster. Eles se recusaram a comprar Netflix e parece que o jogo virou, não é mesmo? Esse tipo de coisa acontece. É por isso, em vários aspectos, que eu digo que o socialista, na verdade, devia ser capitalista. Você quer que ricos se ferrem e que pobres ganhem? Ame o capitalismo. Porque o capitalismo faz isso. Ele coloca situações e fala, tentem. Vocês deram certo, recompensados. Vocês erraram, se ferraram. Todo mundo ganhou. É curioso isso. É curioso, mas é a realidade, é o que aconteceu. O preço do petróleo agora é um ótimo exemplo, mas nós brasileiros, que insistimos no estatismo, ficamos com a conta. Por quê? Porque a gente tem a estatal. A gente insiste que o Estado tem que empreender. Só que todo empreendimento tem riscos e ganhos. Você pode ganhar, você pode perder. No caso, a gente ficou do lado que perdeu. E agora a gente vai pagar a conta. É por isso que aqui, enquanto o barril de petróleo caiu muito, o preço da gasolina subiu.
Porque o governo cobra impostos e porque a dívida da Petrobras está sendo cobrada de você. E ainda vai ser cobrada por muito tempo enquanto a gente não privatizar aquele lixo. Isso se a gente conseguir privatizar. Porque agora ela não vale nada. E agora o povo brasileiro ficou com a dívida. Como eu já disse, teria sido muito melhor se o Fernando Henrique Cardoso tivesse vendido aquela jossa por 100 bilhões de reais. É o que vale hoje. É o que vale hoje. Devia ter vendido lá. Iam estar xingando em 2009. Iam estar falando, não, pô, que puta erro. E hoje eles iam estar falando, pô, verdade, né? Ainda bem que vendeu, né? Putz. Essa é a natureza do capitalismo e é importante entender isso. Esse foi um exemplo muito bom e tem vários outros. Se você tem dúvidas, pode postar nos comentários. Por este vídeo é isso e tchau, tchau.